Boa. Olá pessoal, tudo bom? É, Peço desculpas aí por não ter postado o vídeo junto com o material. O problema é que o programa que eu tinha para fazer a gravação deu problema, demorei para entender qual era o problema, tive que aprender a usar um sistema novo, fiz vários testes. Bom, enfim, tá aí, agora tá gravada e vamos à aula então. Vamos dar aquela relembrada no que nós já estudamos até agora, para manter o conhecimento vivo. Bom, nós fizemos uma introdução ao conteúdo, ao o que é o marketing, né? Aprendemos sobre a importância do marketing, o que ele traz para a empresa, qual é o escopo do marketing, ou seja, o que o marketing faz, as orientações da empresa para o marketing, ou seja, as estratégias que a empresa pode utilizar como estratégia de venda, de negociação, e os conceitos de marketing, tendências de um marketing moderno e as tarefas fundamentais de um gestor de marketing. Né? Meus filhos interagindo aqui comigo, isso é características do homework, né? Entramos agora então na coleta de informações e análise do ambiente de marketing. Na nossa, que é o sistema de informação de marketing. Na maioria dos livros vocês vão encontrar lá como SIM, S-I-M, Sistema de Informações de Marketing. No livro do Kotler, ele nomeia esse capítulo como coleta de informações e análise de marketing. Na aula passada, nós estudamos a parte interna de coleta de informações, ou seja, o sistema de registros internos, que constitui do processo, desde que o cliente faz o pedido, compra, até o momento que a empresa entrega e faz o recebimento do pedido. Nesse processo, tem várias informações que a empresa pode coletar, nós tratamos disso na aula anterior. E o sistema de inteligência de marketing, que coleta informações diariamente sobre tendências de marketing. Então, mostramos também um sisteminha resumido do que é o sistema de informações de marketing. Aqui é o início da identificação do problema, ou seja, quais são as informações que são necessárias. A empresa, então, passa a buscar essas informações nos seus registros internos, como falamos já, no sistema de inteligência de marketing. Na análise de apoio às decisões de marketing, na pesquisa de marketing. Esses dois itens nós vamos ver no próximo conteúdo. Aqui é o ambiente interno da empresa. Há outras informações que estão no ambiente externo da empresa, que são os mercados, canais, concorrentes, públicos, que é isso que nós vamos ver agora. Tem um outro sisteminha interessante também, que aqui dá para resumir todo o conteúdo que nós vimos e vamos ver hoje, conteúdo de coleta de informações, né, de sistema de informações de marketing, a parte interna da empresa, lá no ciclo pedido-pagamento, aqui já a parte externa da empresa, ou seja, informações sobre os consumidores, pontos fortes, pontos fracos dos concorrentes, informações sobre os fornecedores para estabelecer as melhores parcerias, os intermediários, né, os atravessadores e os demais stakeholders. Essas informações da empresa, elas são informações que a empresa controla. Então, ela é classificada como variáveis controláveis de marketing. As informações externas, também chamadas de concorrenciais, ambiente concorrencial, elas são as variáveis semi-controláveis, que a empresa, se ela for uma empresa grande, uma empresa forte no mercado, ela tem um poder maior de manipulação desse mercado. Os concorrentes menores, eles têm um poder menor de manipulação, portanto, eles estão sempre atrás do líder de mercado. Então, as empresas têm um poder limitado de manipulação desse mercado. São chamadas, então, de variáveis semi-controláveis de marketing. E o que nós vamos ver no conteúdo de hoje, que é o macroambiente externo, que são os ambientes demográfico, econômico, natural, tecnológico, político e legal.
são as variáveis incontroláveis, ou seja, a empresa não tem controle nenhum sobre o que acontece no macroambiente externo. A empresa tem que coletar o máximo de informações possíveis para identificar ameaças e oportunidades. Ok? Agora é interessante que vocês. Vamos dar uma paradinha aqui agora então, para que vocês leiam esse texto Em Busca do Novo Consumidor, que vai dar uma visão, vai contextualizar, exemplificar informações do mercado que já não são de hoje, que serão interessantes para a gente entender o restante do conteúdo, ok? Então vamos dar um tempinho aí para que vocês façam a leitura. Bom, vocês perceberam então aí no texto, ele é um texto aí da década de 90, mas ele está muito atual. O mundo está passando por transformações e as famílias, elas não têm aquele comportamento tradicional da época dos nossos avós, por exemplo, que a família tradicional era composta pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Então o pai era o tomador de decisões, a mãe cuidava, o pai saía para trabalhar, a mãe ficava cuidando da casa, né? Os filhos tinham uma atitude totalmente passiva, os pais é que proviam tudo e tomavam as decisões. Hoje, principalmente depois da Segunda Guerra, houve uma necessidade maior de inserção da mulher no mercado de trabalho, por exemplo, e aí as coisas mudaram. As mulheres se tornaram mais independentes, as famílias vêm tendo padrões diferentes também, não como antigamente. E aí, como atender esse novo consumidor? Como atender essa mulher mais exigente? Como atender esse público infantil que exige cada vez mais produtos que eles veem na televisão e ficam com vontade de comprar? Nós temos aí o advento dos homens metrosexuais também, que têm um comportamento, um gosto bem específico, são pessoas bem exigentes em relação a consumo, não só de roupa, como de viagens, como de alimentação, não só esses homens, como as mulheres também, né? E como atender esse novo consumidor, esse padrão diferente de comportamento que não existe só nos grandes centros, está também nas cidades menores, no interior, correto? É preciso buscar informações para poder entender esse mercado cada vez mais complexo. Então, nós já falamos do ambiente interno, vamos falar agora do macroambiente externo, onde nós vamos buscar essas informações. O primeiro macroambiente que nós vamos estudar é o macroambiente demográfico. Ele é também o maior macroambiente, é o que tem o maior número de informações. Que informações que nós vamos encontrar no macroambiente demográfico? Vamos encontrar informações sobre crescimento populacional, sobre composição etária da população, né, o percentual de crianças, adultos, idosos, mercados étnicos e outros mercados. Podemos falar o que seriam outros mercados. Mercados, esqueci o termo agora, mas, por exemplo, de pessoas de outros países. Todas as cidades no Brasil praticamente têm pessoas de origem asiática, de origem africana. Então, e essas pessoas têm gostos muito particulares e são consumidores com dinheiro no bolso que querem comprar também. Então, quem quiser atendê-los precisa entender como é que funciona, né, os gostos e costumes dessas pessoas. Mercados étnicos, estamos falando da cor da pele das pessoas, também geram comportamentos e gostos específicos que precisam ser entendidos também. Graus de instrução, quanto maior o grau de instrução, quanto menor o grau de instrução, mais diferente é o comportamento e os hábitos de consumo das pessoas. Os padrões familiares, né?
tem aqui um exemplo legal nessa foto da mudança dos padrões familiares de hoje em dia. Aqui uma família tradicional, pai, mãe, filho. Aqui é uma família composta de pais separados que se juntaram e cada um trouxe seus filhos. Aqui um casal homossexual com um filho adotado. Então esses padrões familiares diferentes também trazem informações diferentes de consumo, né? E as movimentações geográficas da população. Aqui no Brasil nós temos um exemplo interessante, né, na década aí de 50, 60, 70, em que teve um movimento migratório muito grande de pessoas do Nordeste para a região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Essas pessoas vêm com hábitos, costumes e gostos diferentes também. Naquela época, houve então uma mudança muito grande no mercado, que as empresas que entenderam primeiro adquiriram clientes primeiro. Essas movimentações ocorrem até hoje. É só nós lembrarmos da crise migratória que está acontecendo na Europa, com pessoas fugindo de países africanos, de religião muçulmana, para morar na Europa, por exemplo, criando uma superpopulação em alguns países. Essas pessoas serão inseridas no ambiente cultural europeu, mas trarão também hábitos, costumes, gostos, vontades diferentes, que as empresas que entenderem também podem tirar proveito para atender esse novo mercado, correto? O próximo macroambiente é o macroambiente econômico. Que informações que se encontra no macroambiente econômico? A distribuição de renda, ou seja, qual é o percentual de pessoas até faixa de renda classe D, classe C, classe B, e quais são os valores que circulam dentro dessas faixas, qual é o nível de poupança, de endividamento e de disponibilidade de crédito no mercado. Quanto mais crédito há disponível no mercado, mais as pessoas compram, por exemplo. Por isso que tem governos que incentivam a disponibilidade de crédito, baixando taxa de juros, por exemplo, para que as pessoas possam consumir. O consumo é que movimenta a economia. Um país, por incrível que pareça, quanto menor a poupança e maior o gasto, melhor é no curto prazo. Isso é uma discussão econômica, nós não vamos entrar nela aqui agora, mas melhor é para as empresas. Quanto mais as pessoas consomem, quanto mais crédito elas têm, mais elas compram, né? E como é que funciona a terceirização e o livre mercado? A terceirização ela vai dizer dos países que estão exportando a sua produção. Cada vez mais, com o advento aí da globalização, tem países transferindo suas fábricas para outros países com custo de produção mais baixo. Então, um país que tem um custo de produção mais baixo, ele recebe várias indústrias e as pessoas vão trabalhar nessas indústrias, vão ganhar salário e vai aumentar o poder de compra da população, certo? Ao contrário dos países, cidades em que as fábricas saem dali e vão para outros países ou outras regiões, eles perdem dinheiro na economia porque as pessoas perdem o emprego. E isso afeta as empresas, como vocês podem imaginar. Informações do macroambiente sociocultural, às vezes a gente se confunde um pouco com o ambiente demográfico. O texto que vocês leram, por exemplo, ele fala do macroambiente demográfico, mas tem informações socioculturais ali. Mas, via de regra, o que nós vamos encontrar no macroambiente sociocultural? Fala dos hábitos e costumes das pessoas, quais são os valores culturais. Tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que o empreendedorismo é um valor cultural muito forte. Os empreendedores são muito valorizados por ter esse tipo de atitude. Na Europa, tem muitos países em que a atitude benevolente com as pessoas, a pensar no próximo, talvez até ganhando menos para que os outros possam ganhar mais. Na Inglaterra, por exemplo, a verdade, a sinceridade é um valor cultural muito forte.
e também as subculturas, né? As famílias têm valores culturais muito fortes, mas, por exemplo, os filhos dessas famílias, eles podem constituir subculturas, à medida que seus filhos participam, por exemplo, de grupos que gostam muito de rock, por exemplo, né? Talvez na mesma família você vai encontrar ali que gosta muito de rock e outro que gosta muito de sertanejo. Alguém mais introspectivo, portanto com menos amigos, e outro mais expansivo, portanto com mais amigos, que sai mais, vai mais a festas, né? Padrões de comportamento um pouco diferente dos pais, apesar de ter os mesmos valores da família. Às vezes, né? Às vezes não também. Então é importante entender qual é o comportamento, quais são os hábitos culturais desses povos para conseguir falar a linguagem deles e oferecer o produto do jeito que eles querem, os produtos, preços, a forma de ofertar, correto? No ambiente natural, nós até já falamos isso em sala de aula, principalmente nós aqui no Mato Grosso, que dependemos muito do agronegócio, o agronegócio é a maior força econômica do estado. Aqui no Mato Grosso é interessante que, diferente do sul e do sudeste, que existe primavera, verão, outono e inverno, como todos nós aprendemos na escola, aqui nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Lógico que às vezes tem mais seca, às vezes tem mais chuva, mas normalmente é isso. E a disponibilidade de água, por exemplo, como está aí um dos exemplos, ela vai impactar muito na produção pecuária, por exemplo. Uma seca prolongada, ela pode prejudicar a criação de gado, ela pode prejudicar a colheita, o plantio, chuva demais também pode prejudicar o plantio. Em outras regiões, da mesma forma. Cidades litorâneas, por exemplo, que tem previsão de um verão com muita chuva, as empresas vão ter que se adequar porque vão vender menos. As pessoas vão viajar menos para lá, vão consumir menos os produtos de lá. Então, entender, tentar prever, buscar informações do ambiente natural é importantíssimo também, principalmente para indústrias, mas não só para a indústria, como para o varejo. Okay? No macroambiente tecnológico, que hoje tem um impacto muito grande sobre a competitividade das empresas, eu até usei alguns exemplos diferentes do que vocês estão lendo aí no livro, busquei algumas coisas um pouco mais atuais. Nós estamos falando hoje em IoT, nós estamos falando em blockchain, dispositivos wearables, robotização, realidade aumentada. São tecnologias que as empresas que adquirirem primeiro, fizerem uso primeiro dessas tecnologias, lógico, desde que tenha a ver com a sua empresa, elas vão sair na frente e conseguir captar um maior número de clientes. IoT, nós estamos falando de inteligência artificial, blockchain, estamos falando de uma ferramenta de maior segurança, para transmissão de dados, por exemplo, a blockchain onde é o ambiente em que é comercializado as criptomoedas, né? Dispositivos wearables são, por exemplo, vou dar um exemplo de algumas pessoas que eu já vi na sala com aqueles relógios com internet. Então, esses dispositivos, esses relógios, eles podem ter aplicativos em que você calcula quantos passos você deu no dia, e aí, pelo cálculo, pela medição desses passos, o aplicativo vai te informar quantas calorias você consumiu, de acordo com a meta que você colocou, quantas calorias faltou, o que você tem que fazer para consumir as calorias que faltam. Você pode conter no relógio aplicativos em que você manda informação para sua casa e a geladeira já começa a descongelar um prato que você deixou programado. Enfim, é uma gama de oportunidades muito grande. Cada setor tem que pesquisar os itens, as tecnologias que podem trazer maior competitividade para a empresa. A inovação hoje é fundamental para as empresas conseguirem se diferenciar competitivamente no mercado.
Por fim, o macroambiente político legal tem um impacto muito forte no negócio, não é difícil vocês imaginarem isso, né? Uma lei que altera, por exemplo, as formas de crédito pode impactar nas empresas. Vou dar aqui um exemplo simples. Há pouco tempo atrás, as empresas faziam contratos de financiamento a prazo e você, se não fosse muito esperto para ler as letras pequenas, você às vezes podia ser passado para trás. Hoje, a lei exige que essas regras estejam muito claras no contrato. Não pode mais ter aquele truque das letras pequenas. Nós estamos passando um momento agora em que as empresas estão tendo que atender a legislação e ficarem fechadas por conta da contaminação do vírus chinês, correto? Do Covid-19. Então a legislação, as leis, elas têm alto impacto nas empresas e as empresas precisam monitorar constantemente essas leis. Algumas estão em votação, então a empresa já precisa se preparar para o caso dessa lei ser aprovada ou não aprovada. Esse aspecto não é só negativo, é positivo também. Tem muita legislação que ajuda as empresas, como por exemplo quando surgiu a lei do Simples, né, para que as empresas pequenas, micro e pequenas empresas pudessem pagar um imposto mais adequado ao seu tamanho. E os grupos de interesse também conhecidos como lobbies. Lobbies são grupos de empresas ou de setores da economia que se juntam para propor leis para os deputados, para os vereadores, para favorecer aquele setor. Isso, infelizmente, abre margem para atitudes antiéticas, mas também há grupos que propõem medidas para melhorar aquele setor e que também vai favorecer a população. Nos Estados Unidos, por exemplo, o lobby ele é até legalizado, né? No Brasil há um preconceito com o lobby, mas existe o lobby realmente antiético, mas existe o lobby ético também, que as coisas são feitas às claras, né? A sociedade precisa se organizar para exigir seus direitos, propor melhoras, pressionar os deputados para que façam melhoras para o nosso ambiente. Então, pessoal, encerramos aqui então o nosso conteúdo sobre os macros ambientes mais importantes. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade de ler outros autores, vocês vão encontrar outra estrutura de macroambiente, mas resumindo, todos acabam sendo quase do mesmo jeito, tá? Em alguns, por exemplo, o ambiente demográfico e sociocultural é junto para alguns autores. Isso na realidade não importa. O que importa é entender onde que vocês como empresários, como gestores da empresa, podem buscar essas informações e que informações que têm que ser monitoradas constantemente. A empresa precisa monitorar essas informações constantemente para não deixar com que o concorrente chegue na frente e aproveitar melhor as melhores oportunidades. Tem até aquele ditado, né, que quem chega primeiro bebe água limpa, e também se preparar para os possíveis problemas, aproveitar as oportunidades que serão criadas ao observar essas informações e também se precaver, se preparar para as ameaças que vêm pela frente. Tá? Vocês têm aí um material complementar, um artigo sobre análise do ambiente de marketing. Esse artigo ele é interessantíssimo para vocês, que ele realiza o que vocês teriam que realizar como gestores de marketing, como gestores de uma empresa. Ali tem um caso prático, um caso real, e que informações que eles coletaram nesses ambientes. Ali é um exemplo bem interessante para vocês verem o que vocês teriam que fazer, e vocês podem imaginar, por exemplo, para as empresas de vocês, que informações essas que seriam coletadas. Pessoal, é uma informação importantíssima, esse conteúdo é importantíssimo, esse conteúdo vocês vão utilizar não só na empresa, mas ainda estudando, vocês vão utilizar no projeto integrador
5 e no projeto integrador 4, onde vocês vão fazer uma pesquisa de mercado no projeto integrador 5 e um plano de negócio no projeto integrador 6. E depois, no TCC, vocês terão que fazer uma análise de uma empresa, vão ter que identificar as informações do ambiente interno e externo, do microambiente interno e concorrencial e do macroambiente externo. Então agora é a hora de aprender para não penar depois no projeto 5, no projeto 6 e no TCC. E não só nessas disciplinas que eu falei, como ao longo das outras disciplinas também. Vocês irão utilizar essas informações. Então a leitura desses artigos e assistir esses vídeos é importantíssimo para preparar vocês pelo que vem pela frente. Não só no curso, como na sua atividade empresarial no futuro também, né, como profissionais. Depois tem um artigo sobre o bônus demográfico, é uma informação interessantíssima, principalmente para países em crescimento, que mostra oportunidades interessantíssimas para as empresas aproveitarem, aí vocês vão entender o que é bônus demográfico. Muitos países já passaram por esse bônus demográfico, não conseguem mais aproveitar essa oportunidade. O Brasil está perdendo oportunidades que seu bônus demográfico logo vai acabar. Enfim, leiam o conteúdo, eu não vou explicar aqui detalhadamente nenhum dos artigos nem vídeos, porque eu vou esperar depois que vocês entrem em contato para tirar dúvidas, ok? E os 2 vídeos, eu achei muito bom os 2 vídeos para vocês também, para dar uma visão panorâmica sobre como é que vocês vão aplicar essas informações coletadas, ok? Depois realizem a atividade que eu vou postar no AVA. Vamos participar. Parabéns para vocês pela participação no conteúdo anterior. Mantenham essa vibe para que vocês não... para que vocês sejam excelentes administradores no futuro. Esse é o objetivo, correto? Pessoal, até mais então e aguardo vocês na participação no fórum. Abraço.